Ok? Bom, estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa mensal. E essa conversa vai ser dedicada às pessoas que, de alguma forma, se encontram num estágio de sofrimento que parece que a vida não tem mais solução, cuja fé está abalada, cuja esperança está comprometida, que não vê muitas soluções para seus problemas. A essas pessoas eu gostaria de dizer o seguinte: Deus sempre vai te dar uma segunda chance. Não importa o que você faça, você vai ter sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço. Mas para que você aproveite essa segunda chance, algumas condições são necessárias. Primeiro, manter a fé inabalável em Deus Pai, porque é isso que vai te dar o equilíbrio para que, quando você tiver a segunda chance, você saiba aproveitar e fazer diferente. Porque se você estiver em desequilíbrio, você pode ter 200 chances, você não vai aproveitar. É importante que você mantenha o equilíbrio, a confiança, a fé e a esperança, para quando essa nova oportunidade aparecer, você consiga efetivamente aproveitá-la e fazer diferente. Muitas vezes a pessoa se desespera quando perde um emprego, quando termina um relacionamento, quando tem algum tipo de crise, ou financeira ou emocional. A pessoa começa a achar que tudo vai dar errado, que não tem mais solução. Mas saibam vocês que sempre tem o dia seguinte, e o dia seguinte sempre poderá ser diferente. E aí é preciso que a pessoa tenha equilíbrio para que ela possa ter a humildade suficiente de reconhecer onde foi que ela errou, quais os caminhos que ela poderia tomar diferentes, que poderiam evitar esse sofrimento muitas vezes. É preciso ter humildade para reconhecer os próprios erros, porque sem humildade fica difícil qualquer atitude diferente. A pessoa tem que voltar para dentro de si mesmo e reconhecer com humildade onde foi que ela errou, que passos ela poderia ter dado diferente, quais foram as circunstâncias que a levaram àquela situação e que ela, de alguma forma, teria que se transformar e fazer diferente. Voltamos ao princípio básico de tudo, que é a transformação. Não existe nenhum tipo de evolução, e a vida da pessoa dificilmente se transforma se a pessoa não se transforma. Essa é uma questão primordial. Por quê? Porque é preciso reconhecer, todos erramos. Todos em algum momento da caminhada cometeram erros. Todos em algum momento da caminhada vão passar por dificuldades. Isso faz parte da reencarnação de cada um. Mas todos sempre terão uma segunda chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de buscar um novo equilíbrio, uma nova razão para continuar tentando, para continuar acreditando. Muitos fatos às vezes que acontecem na vida da pessoa, que a pessoa pensa que é o fim do mundo, que dali para frente nada mais vai se resolver. Ao contrário, cada dificuldade, cada sofrimento é sempre um novo aprendizado. Mas é preciso ter humildade para aprender, para ouvir, para escutar muitas vezes coisas que você tem dificuldade em aceitar. Mas a verdade sempre leva a um caminho,
que é o caminho da transformação. Você tem que aproveitar essa oportunidade, porque senão não adianta. Muitas vezes, e a gente observa com grande pesar, com grande preocupação, o nível de desequilíbrio das pessoas, a desesperança, sobretudo em pessoas jovens, com pouca idade, já absolutamente desiludidas. E aí tem um componente muito importante, que é a fé. A pessoa que não tem fé, a pessoa que é estritamente materialista, ela tem grande dificuldade em entender as coisas que acontecem com a vida dela. É muito triste isso, mas é uma verdade irrefutável. As pessoas que só pensam no material, que fazem da sua vida a busca pelas coisas materiais, elas têm grande dificuldade de entender coisas que acontecem na sua vida, de aceitar as perdas, seja ela qual for. E tem grande dificuldade também de se transformar. São pessoas de difícil transformação. E normalmente são pessoas tomadas pela arrogância e pela soberba. Por quê? Porque ela só acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela pode tocar. E nós sabemos que a existência é muito mais que isso. Que cada um tem uma caminhada que não se resume só a essa encarnação. Nós somos o resultado de muitas encarnações. Mas se a pessoa não acredita nisso, fica difícil entender o que acontece com ela. E aí é que essa segunda chance, essa nova oportunidade sempre é desperdiçada. Por quê? Porque falta humildade. O que a gente espera e torce e tenta levar essa palavra é para que as pessoas reflitam sobre os seus próprios atos, sobre as suas caminhadas, mas sobretudo com muita humildade, para que possam aproveitar essa nova oportunidade e fazer diferente. E as pessoas se desesperam por quase tudo. Então muitas vezes termina um relacionamento, a pessoa acha que é o final do mundo. Sabe ela que logo ali adiante ela vai ter uma nova oportunidade num outro relacionamento. E aí ela vai ter que ter a humildade de saber onde foi que ela errou, para que ela faça diferente, para que ela possa entender tudo o que aconteceu, e aí tenha um relacionamento feliz e duradouro. Mas é aquelas coisas que a gente sempre comenta. Tem pessoas que vêm para passar um determinado tempo contigo, e outras pessoas que vêm para ficar contigo durante toda a encarnação. Mas se você não acredita nem em reencarnação, daí as coisas começam a ficar difíceis. Então hoje, nos dias de hoje, naturalmente que o planeta passa por uma grande transformação, tempos de muita dificuldade. E o que leva esse mundo adiante? É a força invisível de Deus que leva esse mundo adiante. Com tanta guerra, com tanta fome, com tanta violência, por que ainda as pessoas querem viver? Isso só a força de Deus explica. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar é o seguinte:
todas as situações que acontecem, é sempre, como eu falei antes, é sempre um aprendizado. Mas a pessoa tem que ver o que está acontecendo para sair fortalecido daquela situação. Aquela reflexão que eu sempre falo: volte-se para dentro de si mesmo e veja onde você poderia ter feito diferente, onde você acha que acertou, onde você acha que errou. Porque isso é uma coisa até que todos sempre têm uma segunda chance, independente de... E às vezes aquilo que parece uma tragédia hoje, passado algum tempo, você vai ver que não é nada daquilo. Que tudo que aconteceu foi para melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar interior, a sua paz interior. Porque antes de qualquer coisa somos seres individuais. Mas um ser individual que tem que viver em sociedade, que tem que viver em parcerias, que tem que viver em comunidade. Então é importante estar preparado para receber essa segunda oportunidade, a segunda chance, como eu digo. Porque fatalmente ela vai aparecer e você tem que estar preparado e ter a capacidade de reconhecer quando ela está chegando. Isso é uma questão importante. Por isso o equilíbrio, manter o equilíbrio, mesmo diante das dificuldades, das situações adversas, é tão determinante. Para que a pessoa mantenha o equilíbrio e saiba discernir quando ela está diante de uma nova oportunidade. Para que ela possa modificar as suas atitudes, para que ela possa mudar conceitos, rever posições que às vezes parecem definitivas, mas que na vida do encarnado nada é definitivo. Amanhã pode ser uma outra realidade completamente diferente, para a qual você não estava preparado, não estava esperando. Mas alguma coisa você vai ter que fazer de diferente para que a sua existência possa ser melhor do que é. O Espiritismo baseia-se num fato que o diferencia das demais crenças, que é a reencarnação. O que é a reencarnação? É uma outra oportunidade, onde você vai encontrar, vai reviver situações, vai enfrentar uma nova realidade, vai se preparar para uma nova etapa. E uma das coisas que acontece quando a pessoa está desencarnada no plano espiritual e tal, que ela começa a rever o filme da sua vida, e aí é mostrado todas as possibilidades que ela teria de fazer, e às vezes ela cometeu um destempero, não fez nada daquilo que poderia transformar a sua vida de outra forma. E ela vai se preparando para essa nova oportunidade, para essa segunda chance, que é reencarnar. E aí voltamos àquilo que eu tinha colocado inicialmente. Por que às vezes a pessoa reencarna numa situação tão difícil, tão comprometedora? Porque mesmo depois de desencarnado, a pessoa não teve a humildade suficiente
para detectar os erros que ela cometeu. Porque uma coisa é certa, os defeitos que a pessoa tem aqui, ela leva para o outro lado. Nós presenciamos isso em todos os trabalhos espirituais. Então, a pessoa que é arrogante, não vai ser porque ela desencarnou que ela vai... Não, ela continua arrogante. Por isso é tão importante a transformação. Porque aqui você tem a oportunidade de se transformar. Lá é até mais difícil disso ocorrer. E a pessoa perde a segunda chance na própria reencarnação. E nós temos alguns exemplos assim básicos. Por exemplo, você pega uma pessoa que enquanto encarnada cometeu assassinatos, estupro e outras coisas. Quando ela volta para reencarnar, e um dia ela vai reencarnar, normalmente a pessoa escolhe um lugar absolutamente adverso, porque ela acha que então ela vai estar preparada para superar aquelas adversidades. Isso é um erro de avaliação terrível, porque normalmente a pessoa reincide no próprio erro. Por quê? Porque ela não teve humildade de reconhecer que naquelas condições, naquelas circunstâncias, a possibilidade de ela reincidir no erro é muito maior. E ela volta e comete as mesmas atrocidades que ela tinha cometido na encarnação anterior. E perde mais uma oportunidade, que é a própria reencarnação. Nós temos muitos exemplos hoje de encarnados nessa situação. Então, é preciso rever os conceitos e trabalhar a fé para que se mantenha o equilíbrio e não se perca essa segunda chance que todos vão ter. E tentar, na medida do possível, corrigir os seus piores defeitos enquanto encarnados. Porque quando você desencarnar, você vai levar todos as suas virtudes e os seus defeitos para o outro lado. E muitas vezes esses defeitos se tornam péssimos conselheiros. E a pessoa faz a opção da reencarnação completamente equivocada, porque a sua avaliação foi equivocada. E ela volta e comete os mesmos erros que cometeu numa encarnação anterior. Então a transformação é indispensável para que em algum momento a pessoa possa efetivamente evoluir. Vai chegar um dia que a pessoa vai ter que evoluir, até pela insistência no erro. Um dia ela vai se dar conta que aquilo não tem como dar certo, e ela vai ter que mudar. E não adianta você se desesperar, como a gente tem observado aqui no próprio centro. Tratamos dezenas de pessoas que pensam em tirar a própria vida. Não adianta você cometer uma atrocidade muito maior. Não é isso que vai te ajudar. Aliás, isso só vai piorar a situação. Você tem que ter a humildade de saber, e é isso que o Espiritismo ensina, que a justiça divina é perfeita. Então, se você está passando por uma dificuldade, isso faz parte do seu merecimento. Por isso todos passam por dificuldades, porque o merecimento de cada um é intransferível. O que você tem que passar, você vai passar. Não adianta você tentar transferir, ou pegar a doença do filho, ou isso e aquilo. Não. Se ele tem uma doença grave, é porque aquele é o merecimento dele e ele vai ter que passar por aquilo. Não importa qual seja o seu sentimento em relação a isso.
Então, devemos aceitar tudo que nos é imposto com humildade, as dificuldades da caminhada, elevar a nossa fé, para que estejamos preparados e equilibrados para receber a nova oportunidade que Deus Pai, na sua infinita misericórdia, sempre dá a cada um dos encarnados, para que eles possam sair daqui muito melhor do que entraram. Esse é o objetivo. Ninguém reencarna para retornar depois na mesma situação. Não, você chega aqui com um determinado karma, e você tem toda uma existência para fazer coisas positivas e transformar esse karma de um karma negativo num karma positivo, tirando aquilo que é o karma determinado, que eu sempre falo, situações que a pessoa tem que passar. Tudo é passivo de transformação, tudo pode ser mudado. Então, as atitudes da pessoa é que vão determinar a sua qualidade de vida, como você vai conviver com as pessoas, como você vai aceitar o semelhante. Essas são as coisas que vão fazer a diferença na caminhada de cada um. Mas uma palavra para essas pessoas que hoje atravessam por dificuldades, muitas que estão desesperadas, é que a segunda chance vai vir. Menos dias ou mais dias ela virá. O momento certo só Deus sabe, porque só Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta se desesperar e querer resolver o problema amanhã. Quem sabe depois de amanhã não aparece uma solução muito melhor. É nisso que devemos acreditar, para que a existência possa ter um sentido muito melhor. Mas eu queria deixar essa mensagem diante desse quadro todo de desesperança, de desespero, de desequilíbrio das pessoas. É que sempre vai existir um novo dia em que a tua vida de alguma forma vai ganhar um outro rumo. Tenha fé em Deus, porque Ele jamais deixa seus filhos à beira da estrada. Luz e paz a todos. Sim, sim.